Bom, enquanto o mundo todo está focado na eficácia, eventos adversos e licenciamento das vacinas contra a Covid-19, eu, a professora Sheila Latim e a professora Fernanda Penido, nós gostaríamos de convidá-los à seguinte reflexão: por que as pessoas estão deixando de se vacinar ou não estão vacinando seus filhos contra o sarampo, a rubéola e a poliomielite, por exemplo? De acordo com dados da OMS e do Unicef, as taxas globais de imunização contra o sarampo permaneceram entre 84% e 85% no período de 2010 a 2019. Contudo, estudos recentes apontam queda vertiginosa nestas taxas após o início das medidas de distanciamento social instituídas em resposta à pandemia Covid-19. Esta redução nas taxas de cobertura vacinal representam um risco para a imunidade coletiva e aumenta as chances de surtos dessas doenças. Neste sentido, gostaríamos de convidá-los a caminhar conosco, divulgando boas notícias e encorajando as pessoas a se vacinarem. E para isso, nós preparamos com muito carinho esta webinar, que terá o objetivo de apresentar as tecnologias das vacinas contra a Covid-19 e os esforços mundiais para a vacinação em massa. Aproveito esta oportunidade para manifestar o meu carinho, a minha admiração a todos os profissionais da enfermagem que estão na linha de frente no combate a esta pandemia. Recebam o meu carinho, o meu abraço. Estaremos à disposição para tirarmos dúvidas ou discutirmos algum ponto que foi abordado aqui nesta webinar. E aí poderemos discutir a posteriori, caso tenham alguma questão. Aproveitem bastante e esperamos que vocês gostem. Diante da gravidade da doença, da alta taxa de transmissibilidade e também da alta demanda por parte dos pacientes infectados em relação aos serviços de saúde, iniciou-se uma busca mundial para o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus. Várias tecnologias foram e têm sido utilizadas para a produção das vacinas. A Anvisa, que é a agência reguladora do Estado brasileiro, concedeu autorização de algumas vacinas contra a Covid-19. E atualmente pode-se citar a Coronavac, que é uma vacina inativada, e também a vacina do vetor viral não replicante, desenvolvida então pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Todas essas vacinas, é preciso ressaltar que são eficazes e seguras e são essenciais para prevenir infecções e também mortalidade. Bom, mas é importante também falarmos que não podemos comparar vacinas que foram submetidas a estudos diferentes, com populações diferentes e também momentos epidemiológicos diferentes. Então, esta comparação não é apropriada. Em países, por exemplo, como Israel, onde a vacinação está bem avançada, um estudo evidenciou que a vacina ela pode prevenir a infecção ou limitar a sua duração em algumas pessoas já vacinadas. Uma análise preliminar desse estudo, com 2.000 pessoas de mais de 60 anos que receberam a vacina, em comparação com um grupo de 200.000 que não receberam, evidenciou que a chance de teste positivo para o vírus foi 33% menor 2 semanas após a aplicação da primeira dose da vacina. É inegável que a pandemia do Covid-19 produziu e continua produzindo impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos.
o atraso da vacinação na população acaba por potencializar esses impactos, né? E a demora na vacinação tem propiciado o surgimento, inclusive, de variantes, cepas mais facilmente disseminadas e até reinfecções. Mas cabe a gente ressaltar aqui que é de interesse, obviamente, do Programa Nacional de Imunizações e também do Ministério da Saúde ofertar a vacina Covid-19 a toda a população brasileira, a depender da produção e também da disponibilização das vacinas. No entanto, ainda não existe uma vasta possibilidade da quantidade de vacinas disponíveis para vacinar toda a população. As vacinas inativadas são produzidas a partir do vírus inteiro, enfraquecido. No corpo do indivíduo vacinado, esta vacina estimula uma resposta imune, mas sem causar a doença. Quando o sistema imune entra em contato com o vírus enfraquecido, ele se defende, produzindo anticorpos e linfócitos T citotóxicos. Neste processo, células de memória são responsáveis pela defesa do indivíduo quando o mesmo entrar em contato com o vírus selvagem. A vacina Coronavac utiliza esta tecnologia. Bom, ao invés de usar um vírus inteiro, enfraquecido, para estimular a resposta imune, a vacina de subunidade utiliza alguma proteína do vírus, como a proteína spike, por exemplo. As vacinas de subunidade têm algumas vantagens. São relativamente fáceis de serem produzidas e esta tecnologia já está bem estabelecida. Vale ressaltar que estas vacinas são produzidas com partes, né, do vírus e, por isso, são incapazes de causar a doença no indivíduo. Ao quanto às desvantagens, estas vacinas estimulam fracamente uma resposta imune. Por isso, as vacinas de subunidade precisam de agentes químicos que estão representados em amarelo nessa figura, chamados adjuvantes, que têm a função de atrair células de defesa para o local da vacinação, potencializando assim a resposta imune ao imunógeno, né? Bom, até então, nenhuma vacina licenciada para uso, seja emergencial ou aprovada, né, no Brasil, utiliza esta tecnologia. Nem todas as vacinas objetivam a introdução de um antígeno viral no corpo do indivíduo vacinado. Algumas vacinas são capazes de instruir as nossas células a produzirem esses antígenos virais por elas. As vacinas de RNA e de vetor viral utilizam esta estratégia. Em ambos os casos, o objetivo é pegar um pequeno fragmento do material genético do SARS-CoV-2 e introduzi-lo nas nossas células. Nossas células, então, passam a produzir esta proteína viral, mimetizando uma infecção natural, né? Mas sem criar cópias do SARS-CoV-2. A apresentação desta proteína viral, que pode ser, por exemplo, a proteína spike, para as células de defesa, dispara uma resposta imune forte. Exemplos de vacinas que utilizam esta tecnologia são a vacina da Pfizer, que é um exemplo de vacina que utiliza a tecnologia do RNA mensageiro, e a vacina de Oxford, conhecida, né, como AstraZeneca ou vacina de Oxford, é um exemplo de vacina que utiliza a tecnologia de vetor viral.
As vacinas de vetor viral são produzidas inserindo o código genético do SARS-CoV-2 em um vírus inócuo, ou seja, um vírus incapaz de causar uma doença. Esse vírus funciona como um sistema de entrega do código genético para as nossas células. Normalmente, o adenovírus símil, é utilizado para este fim. As vacinas de vetor viral podem ser complexas de serem produzidas, serem desenvolvidas, mas conseguem estimular uma resposta imune muito forte, sem a necessidade, então, da adição de adjuvantes. As vacinas de RNA mensageiro, assim como as vacinas de vetor viral, têm o objetivo de estimular, de fazer a nossa célula produzir um antígeno viral, inserindo no seu interior uma parte do código genético deste vírus, no caso, SARS-CoV-2. Mas, ao invés de utilizarem um vírus para entregar esse material genético para as nossas células, como é o caso das vacinas de vetor viral, as vacinas de RNA mensageiro vão direto ao ponto, né? Em laboratório, o código genético do vírus é embalado em uma bolha de gordura, impedindo que esse código genético seja degradado pelo nosso corpo antes mesmo de alcançar a célula-alvo, onde será produzida a proteína viral. Estas vacinas são relativamente fáceis, baratas e rápidas de serem produzidas, mas trata-se de uma tecnologia relativamente nova. Como eu disse, um exemplo de vacina que utiliza esta tecnologia do RNA mensageiro é a vacina da Pfizer. Aqui no Brasil, como já é sabido, a vacinação da população iniciou em 17 de janeiro de 2021, incluindo primeiramente os profissionais de saúde da linha de frente de atendimento aos pacientes com suspeita ou confirmação com Covid-19 e também os idosos acima de 90 anos. A meu ver, o Brasil fez uma seleção muito criteriosa desses grupos de risco. E a vacinação adequada a todos os grupos de risco, com certeza, será um grande alívio para o sistema de saúde, com diminuição do número de mortes, também de sequelas. Mas, em virtude, né, da dificuldade da ampla disponibilidade da vacina, no mercado mundial, não só no Brasil, foram estabelecidos, então, esses grupos prioritários para se promover um certo alívio nos sistemas de saúde. Quando vacinamos um grupo muito pequeno de pessoas, como agora é a nossa realidade, nós dependemos da proteção individual da vacina. E essas pessoas continuarão, muito provavelmente, expostas ao vírus. Então, considerando o atual cenário, né, de transmissão comunitária da Covid-19 em todo o território nacional, é imprescindível a manutenção das medidas não farmacológicas de prevenção à transmissão do vírus, mesmo entre aqueles que já receberam as doses da vacina. Um estudo produzido e aprovado para publicação na Revista de Saúde Pública, produzida por nós do NUPESV, né, sob minha coordenação e em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, analisou os eventos adversos da vacinação contra a Covid aqui no estado de Minas Gerais, considerando então o período de 20 de janeiro a 5 de março deste ano. Neste período foram administradas mais de 940 mil doses das vacinas, sendo 633 mil referentes à primeira dose e um pouco mais de 306 mil referentes à segunda dose. Esse artigo demonstrou, então, que neste período, mais de 7 mil casos suspeitos de eventos adversos pós-vacinação contra a Covid foram notificados,
Contudo, isso correspondia a apenas 0,45% do total de doses administradas, e em sua maioria foram decorrentes da vacina AstraZeneca. Nós observamos que a Coronavac apresentou uma taxa menor de eventos adversos, porém apresentou um percentual maior de eventos adversos graves, né? Então, após também a análise de todos esses casos notificados, nós observamos que apenas 3% deles foram eventos adversos graves, e a maioria dos eventos adversos ou dos casos suspeitos de eventos adversos pós-vacinação contra a Covid foram considerados eventos adversos não graves. Isso fomenta, portanto, a discussão sobre a importância dos registros de eventos adversos pós-vacinação decorrente das vacinas contra a Covid, demonstrando então que elas são seguras, né, e que todos os benefícios superam os seus riscos, né? Inclusive nesse estudo nós observamos que os óbitos, né, após a vacinação contra a Covid não estavam relacionados à vacinação, mas foram decorrentes de condições pré-existentes causadas por outros fatores que não as vacinas contra a Covid. Nesse sentido, nós da enfermagem desempenhamos um importante papel na vigilância dos eventos adversos pós-vacinação, especialmente para prezar pela segurança e também confiabilidade das vacinas. Uma revisão sistemática demonstrou que os eventos adversos pós-vacina COVID resolveram-se dentro de 24 horas após a vacinação, e a reação adversa local mais comum foi a dor ou a sensibilidade no local da injeção. A reação adversa sistêmica mais comum, por sua vez, foi fadiga, febre ou dor corporal. O fato de já termos um programa público de imunização que está habituado a realizar grandes campanhas e que também tem capilaridade é uma vantagem. Mas nós precisamos, de fato, de vacina em doses suficientes. E eu agradeço aqui aos profissionais envolvidos no processo de cadeia de distribuição dos imunobiológicos pelo PNI. Os profissionais da enfermagem têm um importante papel para influenciar e também informar a população sobre a eficácia da vacinação, baseando-se sempre em evidências científicas e também combatendo as fake news. Com certeza podem contribuir para uma maior cobertura vacinal contra o Covid e para o controle da pandemia. O temor da vacina é comum a todas as populações, mas, como eu já ressaltei, os benefícios superam os riscos. E a melhor vacina é aquela que estiver disponível para você no seu município no momento em que você puder ser vacinado. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa semana de enfermagem do Sol das Clínicas, falando de um tema em que a enfermagem é tão importante como o Programa Nacional de Imunizações. Vou começar dizendo que esse programa ele é reconhecido internacionalmente. Isso muito se deve ao trabalho significativo que a equipe de enfermagem vem exercendo durante esses 47 anos de PNI. Com o objetivo de organizar as vacinações no país, a fim de controlar, eliminar e erradicar doenças imunopreveníveis, o programa cresceu. De um calendário básico, com 4 imunobiológicos indicados no primeiro ano de vida, que são sarampo, BCG, polio e DTP, isso em 1978, para um calendário complexo e presente em todos os ciclos de vida. Atualmente disponibiliza 15 imunobiológicos para crianças, 9 para adolescentes, 5 para adultos e idosos e 4 para gestantes. Esse crescimento do PNI permitiu não só ampliar os imunobiológicos, mas também ajudou a promover a ciência a partir dos polos produtores de imunobiológicos pelo país. Acompanhe comigo o gráfico que se refere ao investimento nos últimos 10 anos do Programa Nacional de Imunização. Então, a gente tem aqui que em 2010 houve um investimento de 1,8 bilhões de reais na aquisição de imunobiológicos,
que cresceu para 5,8 bilhões em 2019. É possível também observar a introdução desses imunobiológicos. Então, por exemplo, em 2010, a inclusão da meningite C, da pneumo 10, da pentavalente, que substituiu a tetra, a polioinativada, a varicela, HPV, DTPA, inclusão da pneumo 23. Além da inclusão de imunobiológicos, o Brasil hoje, segundo o Ministério da Saúde, conta com 36 mil postos de vacinação espalhados pelo território nacional. Certamente, a maioria deles contam com profissionais de enfermagem capacitados para acolher os usuários e administrar imunobiológicos. Esse processo de trabalho, ele é muito minucioso e precisa ser muito organizado para manter a qualidade dos imunobiológicos na rede de frio e também dos insumos que serão utilizados na aplicação desses. O controle de estoque, o registro, conhecimento sobre cada um dos imunobiológicos, no que se refere às suas contraindicações, eventos adversos, via de administração correta, quantidade a ser aspirada, tudo isso é um conhecimento que essa equipe precisa para manter o trabalho na sala de vacinação. Essas atividades, elas são, portanto, de responsabilidade da equipe, que é coordenada pelo enfermeiro. A sala de vacina, ela garante uma autonomia grande para o enfermeiro nesse processo de trabalho. É óbvio que sempre considerando normas técnicas e boas práticas de imunização direcionadas pelo Ministério da Saúde. Todavia, a autonomia, obviamente, ela vem acompanhada de uma grande responsabilidade, que é manter esses resultados já alcançados pelo PRENI. Eu vou destacar aqui duas questões que têm sido preocupantes nos últimos tempos, Uma é a baixa cobertura vacinal e uma outra são as fake news relacionadas à imunização. O Programa Nacional de Imunização, ele tem impactos comprovados na questão no que se refere à morbimortalidade da população brasileira. O PNI, a partir de 2016, ele acendeu um alerta ao observar que a maior parte dos imunobiológicos não atingia a cobertura de 95%. Apenas 2 imunobiológicos conseguiram atingir essa marca, que foram a BCG e a tríplice viral, a primeira dose. E a baixa cobertura vacinal, ela prejudica um dos maiores objetivos de um programa público universal, como é o nosso, que é a imunidade coletiva. E aí, alguns autores vêm apontando que isso se deve a uma baixa crença no adoecimento, a uma memória longínqua dessas doenças que são preveníveis por meio da vacinação e de um medo exacerbado que o evento adverso possa ser mais letal do que a doença que a vacina deveria proteger. E isso tudo tem sido impulsionado por fake news. Eu vou dar um exemplo que nos anos ali de 2018 e 2019 a gente teve um aumento muito grande de fake news relacionadas à vacina de febre amarela, porque naquele momento a febre amarela avançava pelo país, e as ações de vacinação foram intensificadas. Portanto, essas fake news, elas são seletivas, e isso prejudica, por exemplo, os momentos de campanha no país, das vacinações, inclusive também as vacinas de rotina. Então, esses são problemas que nós teremos que enfrentar, como equipe de enfermagem, ela tem um papel primordial, uma vez que essa que é a equipe que tem vínculo na sala de vacina com o usuário, que realiza a busca ativa dos faltosos junto com os demais membros da equipe, que pensa e organiza as estratégias de vacinação tanto de rotina como de campanha e que também se dedica à educação em saúde. E nesse momento difícil que estamos passando, estamos atravessando, a esperança ela surgiu das mãos de uma enfermeira que aplicou uma vacina no músculo deltoide de uma outra enfermeira. Um momento muito emocionante que jamais vamos esquecer. Nós estamos na linha de frente, em hospitais, ambulatórios, centros de saúde, de todos os serviços que nossa presença é imprescindível. E sem dúvida, também na vacinação contra a Covid. Então, em relação aos imunobiológicos, a revista The Lancet ela publicou um editorial em comemoração à Semana Mundial de Imunização, de 24 a 30 de abril, onde ela apresenta o objetivo da nova Agenda de Imunização de 2030 da OMS. Ela comemora os avanços significativos com o desenvolvimento de novas plataformas na produção de imunização, chama atenção para as desigualdades dos resultados nos programas de imunização para o controle e eliminação de doenças imunopreveníveis e principalmente apontou como a pandemia
teve um papel de descontinuidade nos programas de rotina de imunização pelo mundo, né? Acredito também que podemos considerar como um avanço o interesse da população em discutir e se inteirar dos assuntos relacionados à imunização, inclusive a popularização de alguns termos que antes eram desconhecidos, né? Contudo, essa necessidade de obter mais informações leva também a um evento adverso, né? Vamos brincar com a palavra, que é um efeito colateral, que são as fake news, né? Inclusive, a gente tem usado um novo termo, que é infodemia, que é um excesso de informações, que algumas podem ser precisas e outras não, mas que torna muito difícil encontrar fontes idôneas e confiáveis para quem precisa de alguma informação sobre um determinado assunto, principalmente relacionado à saúde ou à imunização. Esse editorial ele ainda vai apontar que as questões estruturais que não foram superadas e que têm muita relevância no processo de imunização contra a Covid, mas também contra outras doenças, né? Ele cita o exemplo a corrida pelas vacinas, que mostrou que o poder econômico garantiu imunobiológico para algumas pessoas de forma desigual no mundo, né? Aqui no Brasil, a gente observa uma escassez das vacinas e uma falta de recorte epidemiológico mais crítico, que tem exposto os trabalhadores de diversas áreas, né, e suas famílias ao risco de adoecer. Porém, a equipe de enfermagem, ela segue firme adiante na vacinação, tanto contra a Covid, como na vacinação de rotina, campanha de influenza, né? Tem superado críticas em relação ao seu trabalho e com profissionalismo se mantém firme e imunizando os brasileiros. A enfermagem defende a saúde, defende o SUS e o Programa Nacional de Imunizações. Eu quero aqui fazer meu agradecimento e parabenizar os colegas, né? Em nome aqui de Roseli, Mônica e Patrícia, que foram as primeiras colegas, né, que me vacinaram. Quero parabenizar e agradecer todos os colegas de profissão por essa importante contribuição que temos feito ao mundo.